Boa noite, gente. Que bom vocês por aqui. Última aula desse workshop. E eu tô me sentindo assim, ao mesmo tempo que com aquela sensação de dever cumprido, né? De que fui lá, me propus a fazer e tô aqui. Uma sensação também de ai, não queria que acabasse. Tá sendo uma experiência muito interessante, muito boa. E então é um misto de sensações, assim. Mas eu tô feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. E espero que a gente curta bastante. Hoje a aula vai ser mais leve comparada com a de ontem, né? Ontem a gente aprofundou um pouco mais, né? Nos 4 passos da CNV. E hoje a gente vai falar bastante sobre diálogo, sobre conversa, tá? O tema da aula, inclusive, é o caminho para uma relação saudável e de qualidade começa com uma boa conversa. Sabe que eu tava bem receosa para fazer esse evento, porque eu poderia esperar qualquer coisa, né? Eu tô começando, né, meus movimentos aqui no Instagram, mas eu fui surpreendida, porque eu ganhei muito mais do que qualquer coisa. E eu quero agradecer vocês aí que estão me acompanhando desde a aula 1, né? Que estão aqui me prestigiando nesse momento. É muito importante esse apoio, né? Pra gente seguir firme aí, né? Dar seguimento pro que a gente se propõe a fazer, né? E eu sigo dando oizinho pra todo mundo que tá entrando. Ai, gente. Então vamos lá. Eu quero começar a live hoje perguntando pra vocês. Quem aqui tem medo de DR? Vocês sabem que é DR, né, gente? Quem aqui tem medo de DR? Me respondam aqui. Ai, Daiane, gratidão, gratidão, querida. E aí? Quem aí sente um frio na espinha só de ouvir alguém chegar e dizer assim, precisamos discutir a relação? Uhum. A Mara diz que tem receio, principalmente com o sexo oposto. Interessante. Geralmente a gente acaba levando a tal da DR pra uma relação afetiva, né? Mas discutir uma relação, você pode discutir qualquer relação, né? Família, no trabalho, com amigos, com qualquer pessoa que a gente conviva, né? Com o vizinho. A Daiane disse, depende do ponto de vista, o diálogo é importante. Ah, muito bem. A gente vai falar sobre isso. Ah, você gosta. Jeff, você gosta. Uhul! Bem-vindo ao clube. Familiar, de amigos, clientes, acho bem mais fácil. Para cada pessoa é de uma forma, né? Então, gente, foi criada uma ideia assim tão torta do que é discutir uma relação, né? Que seja ele, né? Seja essa discussão tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito profissional, que é isso, sabe? A gente já fica receoso antes mesmo de acontecer o negócio, né? Tipo. E assim, ó. Esses tempos eu fiz um post até falando sobre isso, sobre essa questão dos conflitos nas relações, né? Que quando a gente vai discutir uma relação é porque a gente tem alguma coisa, um conflito ali, né? E eu até escrevi no post que eu queria provar que conflito era bom. Por quê? Porque o conflito leva a uma mudança na relação. Ele vai apontar que tem algo ali naquela relação que precisa ser cuidada, que precisa ser vista. E aí vai ocorrer uma mudança a partir disso, né? É uma oportunidade que você tem para mudar algo para melhor, né? Então, pra gente sair um pouco também dessa ideia toda torta criada, assim, né? E entender que discutir uma relação é uma conversa, é botar, né, os pinguinhos nos is. E com a ideia, claro, né, de melhorar aquilo que veio à tona, né?
Hoje mesmo eu atendi uma cliente, né? Acho que quem me acompanhou aqui lá na primeira aula sabe que eu sou terapeuta, né? Então hoje eu atendi uma cliente e ela veio me contar que ela teve uma discussão com o marido ontem, né? E ela tava um pouquinho chateada e tal. Mas foi tão legal que depois da sessão, ela me escreveu isso aqui, eu até anotei aqui para ler para vocês. Ela disse assim: "Muito obrigada por sua ajuda. Eu sei que tudo tem um motivo, então sinto que a discussão abriu oportunidade para transmutar e para mudar. Nós sempre precisamos de ajustes, não é? E eu acho que foi por isso." Então ela entendeu, ela mesma entendeu que a discussão que ela tinha tido com o marido tinha vindo para melhorar a relação. Ela me disse, né, que eles tiveram uma conversa muito profunda, que ela disse muitas coisas que ela queria dizer há muito tempo e não estava conseguindo. E que por mais que naquele momento não, né, tenha sido desafiador, ela hoje conseguiu ver, né, que isso veio para melhorar o que eles têm, né, a relação que eles têm. Então eu acredito que quando a gente vê por essa perspectiva de mudança para melhor, a coisa fica mais leve, né? E como eu disse na live, acho que de ontem, né? Que a gente tava falando, não, de ontem não, de segunda, que se traz leveza é saudável. Então, se é saudável, faz bem como um todo pra gente, né? Só mudar essa chavinha de entender que uma discussão, um conflito pode te levar a uma mudança aí boa, né? Uma oportunidade de enxergar algo que pode ser melhor, né? E essa ideia torta da DR, ela existe porque o formato que as discussões acontecem também é torto, né? Se você for pensar no padrão de como as pessoas discutem, o que acontece geralmente? Uma gritaria sem fim, né? Alguém que fala muito, que grita muito, acusações, xingamentos, ou então uma das pessoas pega, vira as costas e sai, né? Tipo, não quero mais ouvir isso, né? Ignora a outra pessoa, sai. Tem aqueles que ficam naquele silêncio sepulcral, né? E o que era para ser um diálogo acaba virando um monólogo. Também tem né, esse tipo de discussão. E eu mesma já vivi tudo isso. Eu já fui aquela que acusei, eu já fui aquela que gritou, já fui aquela que virou as costas e saiu no meio do negócio. Acho que eu já fiz isso tantas vezes. Também já fui aquela que ficou em silêncio. Né? Quem nunca, vai? E adivinha, gente. Discussões não resolvidas com sucesso, né? É meio óbvio também, né? Que sem uma conexão zero, a gente não consegue muita coisa, né? Não existe milagre para isso. Vocês concordam comigo? Porque quando a gente né, age dessas formas como eu falei, você não tá conectado com a pessoa. Você não tem o mesmo objetivo que ela. Né? Então, não. Eu acho que a solução aí não vai ficar muito legal, não. Não sei se vai ficar contente. As pessoas vão ficar contentes com o resultado final da discussão. Vocês. Opa. O que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? E aí, quando essa discussão ela não é legal, ela não tem um bom resultado, você fica horas, às vezes dias, ruminando aquilo, né? E, por fim, ou você vai deixar passar, né? Tipo, deixa pra lá. Só que aí começa a acumular, e daqui a pouco vai explodir em algum momento. Ou você vai lá, pede umas desculpas, mas assim, desculpa aí, não tô afim, né, de conversar, só desculpa. Né? Tipo, passando um paninho. Gente, esse processo é muito chato. Vocês não acham? Vocês também não estão cansados de viver esse tipo de coisa? De viver esse tipo de processo? O que vocês me dizem? Daiane. Tem que querer, exatamente.
tem que querer estar conectado e aberto. Uhum. Então, se a gente quer sair desses processinhos aí que a gente está habituado a ter, nesse tipo de discussão, a gente precisa olhar para um outro modo de conversar, né? E a comunicação assertiva, ela vem justamente para te ajudar nisso, né? E eu acho que uma das minhas missões aqui dentro, né, da comunicação violeta, desse meu projeto, é para que a gente volte a sentir paixão pelo diálogo. Tá? Porque se a comunicação entre nós seres ela é inerente, a gente vai estar sempre se comunicando, então por que não tornar esse processo gostosinho? Né? Processo leve, processo saudável pra gente. Deixa eu ver o que aqui. Rodrigo. Relacionamentos são trocas, do mesmo jeito que vai e volta. Sim, é uma via de mão dupla, né? Precisa das duas pessoas, senão não seria um relacionamento. Exato. Comunicar bem é uma das chaves para fazer dar certo. Sim, eu concordo totalmente, né? Comunicação, para mim, é um dos pilares dos bons relacionamentos, né? Eu acho que a falta de comunicação, ou uma comunicação que tem, né, um formato, assim, violento, vou colocar assim, tá? Bem entre aspas, é uma relação que adoece com o tempo, né? Então, tem muita relação, na verdade, que acaba justamente por causa disso. Às vezes a pessoa até se ama, até, né, eles se amam, mas não tem conversa, não tem diálogo, não tem conexão nesse sentido. Aí, né, não tem milagre também. E aí a escolha dos dois de fazer isso diferente, né? Isso que ele falou, né? Vai e volta. É uma via de mão dupla. Então, a comunicação assertiva, ela ajuda a gente nesse caminho da conexão com a outra pessoa, né? Porque o diálogo, ele é um elo. Se você pensar numa corrente, o elo, ele precisa estar bem bonitinho, um encaixadinho no outro, para que esse sistema todo funcione. E vai ser sempre assim, né? Então, enquanto a comunicação existir, você vai estar se comunicando e você vai encontrar conflitos pelo caminho. Só que a forma como você enxerga esses conflitos é que vai fazer a diferença no resultado final. Tá? Eu acho muito importante a gente lembrar disso, tá? Vou até repetir. A forma como você enxerga esses conflitos é que, por fim, vai fazer diferença no resultado final. Então, se eu vejo um conflito como uma oportunidade de mudança, já vai ser diferente o resultado final. Deixa eu ver o que o Jonathan falou aqui. Sinto que vivi algo que no primeiro momento me comuniquei de forma adequada e a responsabilidade foi sendo desviada. Até que cansei, mudei o tom, até que fosse conduzido a perder a razão. E nesses casos, qual seria o procedimento da CNV? Deixa eu ler de novo pra eu entender. Tá. Você comunicou de forma adequada, e aí a outra pessoa, então, foi desviando. Não quis conversar. Aí você, ou não quis chegar no consenso, né? Não sei. Até que você cansou, mudou de tom, certo? Ai, essas conversinhas, né? Acho assim, que sempre a gente tem que sempre tentar, tá? A gente tem que tentar. Você tentou, falou de uma forma que você achou correta ali, certo? E a outra parte não quis colaborar, no caso. Eu gosto da ideia de, muitas vezes, dar um tempo, sabe? Tipo, se afastar um pouco desse conflito que tá ali. Lembra que a gente falou, né, sobre recuar na primeira aula? Porque se a pessoa não tá querendo a conexão, então, de repente, você vai ter que tentar uma outra forma, um outro formato de dizer a mesma coisa para que vocês dois se conectem novamente, né? Justamente para evitar que você perca a razão, né? Não vou dizer que às vezes a gente não vai perder a razão, a gente é humano aqui. Isso pode acontecer nas melhores famílias, né? Tem gente que tem anos e anos, eu vejo muitos instrutores de CNV falando, gente, tem horas assim que o troço que não dá, que quando você vê, já foi, né?
Mas eu acho que muitas vezes, se a gente conseguir evitar chegar nesse lugar de perder a cabeça, é melhor, né? Aí você pode, quem sabe, fazer todo aquele procedimento dos 4 passos da CNV. Se você, né, recuar, falar, não, depois a gente conversa sobre isso, a gente termina, porque eu tô vendo que esse negócio aqui não vai dar certo. Então você pode fazer ali no papel mesmo, entender o que tá acontecendo, entender o que você tá sentindo. E aí dar continuidade mais tarde pra essa discussão, né? Pra essa conversa. Esses conflitos e ajustes são essenciais para o crescimento mútuo. Sim. Porque a gente nunca vai se livrar deles. Nunca mesmo. Então a forma como a gente enxerga eles é que vai fazer a diferença, né? Como eu acabei de dizer. Tem um ponto que eu acho importante: não usar o tom de acusação ou cobrança, sim falar do nosso sentir, expor a vulnerabilidade ajuda muito a conectar. Total, total, total. E a CNV fala muito disso, né? Coloca a gente a treinar a nossa vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade conecta. Gente, quem nunca se conectou com alguém? Você abriu sei lá, um vídeo ali no Instagram e aí tem uma pessoa falando de alguma coisa que aconteceu com ela no ápice da vulnerabilidade dela. Se você já viveu algo parecido, ou se aquilo te toca, você conecta com essa pessoa, né? Então a vulnerabilidade conecta sim. Tá bom? Jonathan, eu te respondi, depois você me passa esse retorno, tá? E assim, ó, quando a gente começa a usar as práticas da CNV, como essas que eu ensinei aqui pra vocês nesses 2 últimos dias, você vai percebendo que esse formato, por mais diferente que ele seja, ele funciona e ele traz benefícios, sabe? No começo ele é mais desafiador, sim, porque, né, não estamos acostumados com isso. É uma coisa nova que a gente tá aprendendo. Na verdade, a gente tá reaprendendo a se comunicar, né? Mas depois, com o tempo, vai ficando natural, você vai vendo como colocar isso na tua vida, né? E quando você se depara com esse bom resultado de algo que você tá ali plantando, você quer mais usar aquilo tudo no restante da vida, né? No restante nos outros aspectos da vida. Né? Comigo foi assim. Hoje eu só penso em praticar mais e mais e mais e mais. Assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem usar essas ferramentas. Eu tô o tempo todo usando CNV, seja para falar com a pessoa que vai vir arrumar alguma coisa na minha casa, um prestador de serviço, seja uma pessoa que está me atendendo numa loja, né? Desde contatos pequenos, assim, né? Conexões pequenas do dia a dia, até, né? Família, que no meu caso eu acho que é onde eu tirei meu maior ensinamento de CNV até hoje, né? Minha família. Mas uso com amigos, né? Uso com clientes, uso muito com clientes, né? Na terapia, nos atendimentos de terapia. Então, assim, já se naturalizou por aqui e é um processo que leva tempo, como todo aprendizado. Então, aos poucos a gente vai colhendo esses benefícios, assim, porque, gente, quando você trata alguém com empatia, com generosidade, muitas vezes você recebe isso de volta de uma forma assim tão gostosinha, tão acolhedora, que você pensa, nossa, que bom, né? Que gostoso receber isso, assim, é um presente. Ah, beleza, Jonathan, obrigada. Qualquer coisa você me chama no inbox, a gente pode conversar mais, aprofundar mais essa questão, tá? E, gente, é por isso que eu quero poder ensinar pra vocês tudo que eu venho aprendendo nesses 2 últimos anos com a comunicação não violenta, né? Hoje, inclusive, eu falei sobre a questão do conhecimento parado, que não vai mudar nada, então eu quero repartir esse conhecimento para mudar o mundo. E aqui eu não tô falando nem do planeta Terra, não, tá? Falo do mundo das nossas relações, né? Que, por fim, é o foco central da nossa vida. Né? Então, eu quero ajudar as pessoas a fluírem dentro dessas relações para que elas funcionem bem. E para que elas funcionem bem, a gente precisa dialogar
Então, voltar a sentir aí essa paixão pelo diálogo. Porque, gente, ter um diálogo onde você tem respeito, generosidade e empatia é tão maravilhoso que a gente sente, né? Quem já teve, até fiz essa pergunta já, né? Quem já teve uma conversa gostosinha, sabe o que é se sentir preenchido, assim. Ou esvaziado, né? No caso, se a gente precisa falar. E, nossa, é algo assim que realmente não tem preço. E que a gente possa dialogar com mais consciência, sabendo de tudo que a gente está sentindo, de tudo que a gente está precisando, né? Que a gente possa dialogar dando espaços para uma escutativa. Lembra que eu falei da escutatória na aula 1, né? E a partir dessa escuta, você ter uma fala consciente, né? Não sair despejando um monte de coisas aleatórias, né? E também dialogar desapegando da ideia de que nem sempre vai haver um consenso, tá? Acho que é importante pontuar isso, porque muitas vezes a gente entra numa conversa, num diálogo, querendo um resultado ali do nosso jeito, né? Eu quero resolver isso e vai ter que ser hoje, vai ter que ser agora. E é bom que a gente se desapegue disso, que a gente entre apenas com a ideia de nos conectar com essa pessoa. Né? O rumo que isso vai tomar depois, né? Que esse diálogo vai tomar, não tem como a gente saber, não tem como a gente controlar. Né? Não tem como fazer um roteiro. Vai acontecer isso, 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 aquilo, a pessoa vai falar aí. Não tem. Então, desapegar da ideia de que sempre vai haver um consenso ou uma resolução ali, né? Naquele momento. E usando uma metáfora aqui, vamos imaginar o diálogo como tipo um baú de mistérios, assim. Então, muita coisa pode sair dali de dentro. Pode sair um monte de tesouros, como pode sair um monte de monstrinho aí que você vai ter que enfrentar eles, né? Mas se você é curioso e você tem vontade de viver essa experiência, né? Putz, eu quero abrir esse baú. Você tem que desapegar do que você vai encontrar, né? Então, com o diálogo é mais ou menos assim. E eu garanto pra vocês que depois que vocês abrirem esse baú, a vida nunca mais vai ser a mesma. Ai, gente. E aí, como é que vocês estão? Fiquei falando sem parar. O que vocês me dizem aí sobre essas questões aí que eu trouxe pra vocês? Tá tudo bem por aí? Falei que hoje a aula ia ser um pouquinho mais leve. Espero que tenha sido pra vocês. Então tá, né? Se estão em silênciozinho é porque estão concordando. Verdade, Lu. Uma boa escuta e troca muda tudo. Entendendo por que te amei tão fácil. Oh. Vou chorar. Não me faça chorar. Gostei muito de tudo. Ah, que legal. Ah, gente, muito bom. Muito importante saber disso. Eu quero mais e mais colocar essa missão pra fora, né? Poder ajudar outras pessoas aí. E quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi abordado nesses 3 últimos dias. Se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vou deixar muito aberto aqui pra vocês, tá? Me sinto bem disponível, né, a receber todo mundo. Eu vou seguir, tem um roteiro de postagens aí que eu quero colocar no ar, com também muito conhecimento para passar para frente. E
isso. Vou seguir com o que eu ando fazendo, né? E quem sabe em breve eu ofereço mais coisinhas, assim, como esse workshop pra vocês, porque eu gostei bastante. Então fique à vontade pra falar, tá bom? E quando a gente ficou tão mexido com o que aconteceu, que realmente se excedeu em alguns pontos, mas mesmo assim sabe que tem sua razão. Qual o mecanismo de rever a situação? Quando a gente ficou... Tá. Eu não sei se eu consegui entender direito, Jonathan. Rever a situação em que sentido? Que você quer voltar a se conectar com aquilo? Quer voltar a trazer a questão à tona com a outra pessoa? É isso? Muito bom, tudo necessário. Obrigada, Flu. Obrigada pelo apoio. Olha, nada como ser honesto nessas horas. Usar da honestidade e dizer para a pessoa que você gostaria de falar sobre isso novamente, perguntar se existe a disponibilidade dela também, de ouvir o que você tem para dizer, né? Que você gostaria mesmo de ter essa troca, né? E abrir a vulnerabilidade, né? Dizer o que você está sentindo, o que você está necessitando. Acho que seria isso. Mas sempre checar, né, com o outro se existe a disponibilidade do outro em receber o que você tem para falar, porque se o outro ainda não está preparado para reaver isso, não vai adiantar a gente forçar isso também, né? Então você pode, quem sabe, fazer um pedido, como eu falei ontem, né? Um pedido que seja atingível, que tenha um prazo, né? Do tipo, olha, eu realmente gostaria de reaver essa situação em algum momento. Vamos pensar num prazo para que a gente possa voltar a conversar semana que vem, daqui 15 dias, sei lá, né? Para que também isso não se perca, né? Porque, que nem eu falei, a outra pessoa que não tá interessada vai querer empurrar com a barriga e dizer, nem vou falar nada, né? Deixa estar. Mas aí, se você tem um prazo, que você entra em acordo com a pessoa, quando esse prazo estiver chegando, você vai poder dizer, olha, nosso prazo tá se aproximando, né? E aí você pode já trazer essas ferramentas da CNV e estruturar algo para que essa próxima conversa seja mais estratégica, né? E mais leve também, né? Porque vocês já vão ter dado um tempo aí. Acho que é isso. E desapegar do resultado final, porque talvez não chegue exatamente no lugar onde você gostaria que chegasse. Então, é aprender a curtir o processo do diálogo, né? Desapegar do resultado final. Tá bom, minha gente? Aí. Vamos que vamos, eu também tô aprendendo, sigo aprendendo nesse caminho. A comunicação é um aprendizado eterno, né? Porque estamos sempre mudando e a gente sempre pode aprimorar, né? Evoluir nesse sentido. Então, também vou estar aqui nos meus aprendizados e aquilo que eu senti eu compartilho com vocês. Tá bom, gente? Então, vou liberar vocês e a gente se encontra em algum momento. Vou seguir aqui com os meus movimentos no Instagram, no e-mail, né? E aí a gente vai se falando, tá bom? Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí desses 3 dias de aula. Que eu tenha plantado aí uma sementinha em vocês. Tá? Um beijo, um abraço. Obrigada a vocês.
Eu fiquei quietinho, mas estava aqui. O importante é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Até a próxima.